São os advogados que mudam a legislação, são os advogados que mudam o entendimento dos tribunais. E é por isso que a gente tem que ter uma formação muito sólida e parar de ser tão superficial. A gente começou falando ali meio do direito em si, né, da atuação, dos honorários, né, e não tem como não ir para essas questões mais filosóficas, né. Essa é uma área do direito que eu acredito que acaba sendo muito o advogado barra psicólogo também, né. Então, de ter esse entendimento aí Com do certeza. comportamento humano é uma coisa que faz muita diferença, né, nessa área de atuação, né. Uhum, sim. A gente precisa entender as raízes das emoções humanas para poder lidar, porque senão nós ficamos muito superficiais e daí a nossa atuação não vai chegar a bom termo, não vai fazer diferença na vida do nosso cliente e da Sim. sociedade em si, né? Porque o advogado, ele às vezes não percebe, mas a nossa profissão, ela é de extrema relevância e é por isso que ela é reconhecida constitucionalmente, porque nós somos agentes de transformação. São os advogados que mudam a legislação, são os advogados que mudam o entendimento dos tribunais. E é por isso que a gente tem que ter uma formação muito sólida e parar de ser tão superficial. Nós somos um número muito grande no país, mas aqueles que têm uma formação sólida mesmo, uma base muito boa, eles são poucos. Então a gente tem ainda muito lugar ao sol para quem é bem preparado, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Sim, maravilha. E assim, tem um caso, não sei se você pode compartilhar, mas talvez olhando para o seu passado, pode ser algo mais recente, mais ou não, né? Mas algum caso ali que te chamou muita atenção, que mexeu com você, um caso que foi muito difícil e você queira ou possa compartilhar com os nossos ouvintes, para entender na prática ali uma questão, como que isso aí pode ser delicado, alguma coisa que te marcou. Sim, tem um caso muito emblemático, Jean, que eu trabalhei e que inclusive eu não consegui terminar, porque, bom, eu vou explicar o caso, vocês já vão entender por que eu não consegui terminar, e é obviamente que eu não vou citar nenhum nome, né, porque nós temos sigilo profissional e jamais cometeria uma infração ética dessa natureza. Mas essa mulher, ela me procurou depois de um casamento de 37 anos, ela ainda estava casada com esse marido, e o marido dela médico, com uma condição financeira magnífica, né, e com 2 filhos adultos já, ela estava apavorada porque ele já agredia ela desde o começo do casamento. E ele dormia com uma arma debaixo do travesseiro e dizia para ela todas as noites: uma hora você vai encontrar uma dessas balas, ou algo assim, né? Ele falava para ela. E ela, muito triste sempre, marcada muitas vezes, ela resolveu se divorciar e me procurou. E aí eu dei todas as orientações, ela começou a juntar a documentação e ele descobriu o que ela estava fazendo, porque ele tinha colocado um espião no celular dela ou algo assim, sabe? Então ele sabia com quem ela conversava e o que ela falava, os documentos que ela mandava e tal. Até isso ele fazia. Não, doente, né? Totalmente. Ela não tinha liberdade nenhuma para nada. Mas a questão dele sempre foi financeira. Ele não tinha ciúmes dela como mulher. A questão dele é que ela tinha que continuar sendo servil e não querer dividir o patrimônio, porque ela era casada em comunhão universal de bens com ele. Então, tudo que eles tinham, a metade era dela. E o volume era muito grande. E aí, o que ele fez? Quando ele descobriu que ela tinha me contratado e ele pesquisou o meu nome e tal, ele me ligou e me ameaçou. Quando ele me ameaçou, na mesma hora eu falei para ele: olha, você pode continuar me ameaçando se você quiser, você pode me mandar um carro importado de presente, colocar dinheiro na minha conta que eu vou te devolver, porque eu não vou fazer o que você está pedindo, que era retirar o processo e tal, né? Aquela coisa básica de não deixar Uhum. ela sair do casamento. Quando ele ouviu a minha negativa e viu que não ia ter jeito mesmo, que eu não ia para o lado dele, aí ele internou ela no manicômio. Ele comprou 3 laudos de psiquiatras dizendo que ela é esquizofrênica e internou ela no manicômio. E aí eu perdi o contato com essa cliente, Meu Deus. porque ela sumiu, né? E os filhos não ajudaram, porque eu procurei saber, né, quando ela foi internada, porque se os filhos ajudassem, a gente conseguiria tirá-la de lá. E eles falando, né, não, minha mãe é normal, foi meu pai que fez isso e tal, a gente ia conseguir. Mas não, eles ficaram do lado do pai. E aí sim, obviamente que essa mulher ficou com problema mental, porque ela tomava choque, medicação e tudo mais, e eu não sei nem se ela já faleceu, porque isso já tem mais de 10 anos esse caso. Caramba.
Eu me perdi até na próxima pergunta que eu ia fazer aqui. Realmente É chocante. pesado. E como que o É. advogado faz isso assim de, beleza, agora eu vou dormir que amanhã tem mais trabalho, assim. Como que isso não se blindar disso emocionalmente, das questões, separar o que é o serviço? Tem como? Olha, Jean, se blindar não dá. Não vou dizer para você que eu sofro e sofro muito. Mas eu consigo sempre olhar com a seguinte ótica: eu tenho que fazer o melhor que eu puder por essa cliente, porque eu tenho convicção que eu conheço todos os caminhos e todos os instrumentos. E se não for eu, vai ser uma pessoa que talvez não faça tão bem quanto eu, né? Então eu tento olhar por essa ótica sem querer ser arrogante de forma alguma, mas sabendo que eu vou ter o zelo de fazer tudo o que eu puder por aquela mulher. Então aí isso me tranquiliza. Mas que a gente sofre, claro. Eu já chorei em consulta junto com a cliente. Não foi uma nem duas vezes, porque impacta muito. Eu não consigo marcar, por exemplo, 2 atendimentos de violência doméstica no mesmo dia, porque eu fico esgotada. E elas ficam 6, 7 horas contando as coisas para mim. Às vezes são 30 anos de casamento para contar numa consulta. E eu não posso ficar podando a cliente, falar, não, eu quero saber só a parte objetiva, me conta só isso, me conta só aquilo, porque senão eu vou estar de novo vitimizando essa mulher. Eu estarei cerceando Uhum. a palavra dela mais uma vez. Ela não vai se sentir acolhida. E eu preciso saber os detalhes, até para ver o vulto do dano que foi causado na vida dessa mulher. Então, é pesado, muito pesado, inclusive energeticamente. Eu fico bem down, assim, sabe, no final da consulta. Aí tenho que ir lá, né, eu acredito nisso, mas para quem não acredita, tudo bem, mas tomar um banho de sal grosso, né, fazer umas ervas assim, né, colocar um incenso no ambiente, fazer uma oração, né, ir à missa no final do dia, porque senão não dá, não sobrevivo. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!